Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Maxwell e a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre geometria analítica, a parte de cônicas, certo? Vamos falar um pouco sobre a parábola, a elipse e a hipérbole, certo? Mas o foco da aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a elipse, certo? Então vamos lá. Onde nós podemos encontrar cônicas no nosso dia a dia, pessoal? Ela tem um significado na nossa vida? Sim, tem sim. Então vamos pensar o seguinte, olha, quando nós observamos as pontes, nós percebemos que nelas tem vários cabos, né, que estão segurando essa ponte. Esses cabos ele formam uma parábola. Se vocês observarem direitinho, vocês vão verem que forma uma parábola, certo? Também é utilizado as cônicas na astronomia, quando o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol, ele forma uma figura chamada elipse, certo? E também, pessoal, é muito utilizado também em outras áreas, certo? Então, eu citei essa para vocês. Vamos lá. Então, as cônicas, pessoal, elas se dividem em elipse, hipérbole e as parábolas, que é o nosso foco. Mas nós também podemos citar aqui a circunferência e outros, tá bom? São curvas que podem ser representadas no plano cartesiano e cuja propriedade obedecida pelos seus pontos pode ser descrita por meio de uma equação de duas variáveis, certo? Então vamos pensar o seguinte, olha, deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente estudar legal aqui essa parte das cônicas. Então vou pegar aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, dois cones, tá? Invertido aqui. Eu vou pegar e cortar um eixo aqui, ó. Não vai ficar retinho, porque para escrever aqui é um pouquinho difícil. Vamos chamar esse aqui de eixo, certo? Vamos chamar isso aqui de eixo. Maravilha. Essa outra reta aqui, ó, eu vou prolongar ela aqui. Essa reta eu vou chamar de geratriz, certo? Só para vocês entenderem aqui esse conceito. Geratriz. Legal, professor. Vamos lá. Essa geratriz forma com esse eixo aqui. Vamos supor aqui, ó, que ela forma um ângulo aqui chamado de alfa. Vou chamar esse ângulo aqui que ela formou com esse eixo aqui, a geratriz, de alfa. E vamos considerar aqui, pessoal, aqui embaixo, ó, que esse cone aqui foi cortado por uma chapa, certo? Aqui, ó, essa chapa aqui retangular. Vamos dizer que ela cortou aqui nesse local, esse cone. Quando ela cortou aqui, essa chapa e o eixo aqui formam um ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo beta. Só para a gente diferenciar na hora do corte quando é que forma a elipse, a parábola, a hipérbole e a circunferência, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó. Esse ângulo beta aqui, ele vai estar variando entre 0 graus a 90 graus. Ah, professor, ele só vai de 0 a 90? Sim, porque a partir do momento que ele passar de 90 graus seria nesse caso aqui, ó, tá vendo, ó, da circunferência, ó. Ele estaria totalmente retinho, cortando aqui, ó. Seria o máximo, porque na hora que ele inclinar um pouco mais que 90, ele só ia mudar de lado, certo? Então, maravilha. Então, meu beta aqui, ó, deixa eu fazer uma anotação aqui, que meu beta, ele vai ser maior que 0, e esse beta vai ser menor que 90. Só que, pessoal, nós estudamos que 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos, certo? Em medida de raios. Rad. Π sobre 2 quer dizer 90 graus. Lembra disso? Maravilha. Então, esse ângulo beta aqui ele vai variar de 0 a 90 graus. Então, olha só o que acontece. Quando
o meu beta, vou anotar aqui, ó, aqui embaixo. Quando o meu beta for igual ao meu ângulo alfa, quando o meu ângulo beta for igual ao ângulo alfa, quando eu cortar é igualzinho aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ele tá igual, os ângulos são iguais, ó, certo? Quando os ângulos forem iguais aqui, esse corte forma uma parábola. Ah, professor, legal. Então, assim, quando eu corto, eu formo uma figura diferente. Sim. Quem vai determinar? O meu ângulo. Uma parábola. Certo? Ó, nesse caso aqui, quando eu cortar o ângulo aqui, ó, nesse caso aqui os ângulos são iguais. Certo? Ó, tá na mesma direção aqui, ó, mesma inclinação. Então, o meu beta aqui em relação a esse plano que cortou aqui, ó, tá vendo? Ó, se eu cortar aqui, ó, vai ser o ângulo igual a alfa, vai ser igual a beta, certo? Maravilha. Agora, se meu beta for maior do que alfa, opa, na hora que eu cortar aqui, ó, que é esse caso aqui, ó, um pouquinho só inclinado. Quando eu cortei aqui, dá para perceber aqui, ó, que o meu ângulo beta é maior do que o meu ângulo alfa. Então, a figura que eu vou formar aqui vai ser que figura? Uma elipse. Que é o conteúdo que vai ser estudado aqui na nossa aula, pessoal. A nossa aula, nós vamos falar de elipse, certo? A parábola e a hipérbole vão ficar para uma próxima aula futura, tá? E hoje nós vamos falar só da elipse, certo? Eu só estou mostrando que, de acordo com o corte que eu faço aqui, eu formo uma figura diferente, certo? Agora vamos ao último caso aqui, ó. Quando beta for menor, lembrando, pessoal, ó, menor que alfa, o valor que está no lado aberto quer dizer que é o maior. Então, nesse caso aqui, ó, o beta que está na pontinha é menor que alfa, certo? Olha o outro caso aqui anterior. Nesse caso, o beta é maior que alfa, porque ele está no lado aberto. Tudo bem? Tranquilo. Quando o beta for menor que alfa, eu formo a hipérbole. Ah, professor, então é assim que eu devo observar na hora do corte. Eu tenho que analisar a minha angulação. Hipérbole. Certo? Maravilha. Boli. Acentozinho. Maravilha. Hipérbole. Então, olha só. Se eu cortar assim reto, ó. Beleza? Então, esse ângulo formado, olha só. Se eu cortasse aqui, ó. Vamos ver, ó. Ó. Se o meu eixo fosse aqui. Certo? O meu ângulo aqui, a alfa aqui, ó, seria esse aqui. E o meu beta seria até aqui, ó. Certo? Então, meu beta aqui, nesse caso, seria menor que o alfa. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando eu cortei aqui, ó, o meu beta ficou menor que a alfa. Então, nesse caso, formou uma figura chamada hipérbole. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, a nossa aula, nós vamos falar sobre a elipse. Certo? Então, vamos lá. Ó. Diz assim, ó. Entende-se por elipse o lugar geométrico de um plano onde a soma das distâncias de sua extremidade a dois pontos fixos, chamados de focos, F1 e F2, resulta em uma constante 2A, onde 2A é maior que 2C. Olha só, pessoal. Na elipse, olha só para esse desenho aqui, ó. Certo? Parece uma circunferência, certo? A elipse, só que ela é achatada. Tudo bem? Aqui, ó. Certo? É um pouco achatada. Parece uma coisa meio parecendo um ovo, certo? Meio achatado. Então, vamos supor o seguinte, que você quer construir uma elipse. Se você pegar aqui, ó, em F1, vamos supor que é um isopor aqui. Você coloca um prego aqui
em F1, prego aqui em F2. Amarra um barbante meio solto aqui, ó, como se fosse esses aqui, ó. E aqui você colocava a ponta do lápis. Se você fosse arrastando aqui a ponta do lápis, ó, você formaria a elipse, certo? E aí na elipse, o que é importante, pessoal? Os focos aqui, ó. Foco 1, foco 2. A distância maior aqui, ó, que é de A1 a A2, é a distância maior. A distância de B1 a B2 é a distância menor, passando pelo centro aqui, ó. Que nesse caso aqui, nós só vamos estudar os casos em que o centro da nossa elipse está na origem aqui, ó, em 0. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos lá, ó. A minha elipse aqui, eu tenho 0 aqui, ó. E aqui eu formo um triângulo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, um triângulo retângulo, ó, com um ângulozinho aqui, ó, de 90 graus aqui, ó. Posso colocar até o quadradinho aqui, certo? E um triângulo retângulo, pessoal, olha só que coisa interessante. Nós podemos usar aqui o teorema de Pitágoras aqui, ó, onde o lado maior aqui nós chamamos de A, ó. Essa distância de 0 ao F2 aqui é C. E a distância de F1 a 0 aqui também vai ser C. Tudo bem? Daqui para cá é C e daqui para cá é C. Então, a distância de F1 a F2 vai ser 2C. Certo? Ó, C mais C. Então, dá 2C. Agora, vamos lá, ó. Olha o que ele diz aqui do lado. F1 e F2 nós chamamos de foco, certo? E a distância entre os dois aqui é 2C. A1 e A2 é o eixo maior, ó, o A1 aqui, ó, vamos voltar para a figura, e o A2 aqui é o eixo maior, tá vendo? Ó, visivelmente é o maior. Nós chamamos que a distância dele vale 2A. Então, quer dizer que a distância daqui para cá vale A, e daqui para cá vale A. E A mais A, 2A. B1 e B2 é o eixo menor. Olha só, essa distância daqui até aqui, o eixo menor. Então, se daqui para cá é 0, é B, e daqui para cá é B, então aqui de B1 a B2 vale 2B. E aí nós temos uma coisa aqui importante também, excentricidade. O que é a excentricidade dessa elipse? É a divisão de C dividido por A. Então, se eu tiver o valorzinho aqui de C e eu dividir pelo valor de A, eu tenho a minha excentricidade. Na elipse, a relação de Pitágoras é válida entre as medidas de A, B e C. Dessa forma, temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. A equação da elipse, pessoal. Vou apresentar para vocês aqui, ó. Olha só, essa elipse aqui, ó. Tem duas formas de elipse. Aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. De acordo com a posição dos focos em relação aos eixos das abscissas e das ordenadas, a elipse possui as seguintes equações reduzidas. Olha, pessoal, que ele falou aqui, os eixos das abscissas. Vou colocar aqui o tracinho. Eixo das abscissas significa o quê, pessoal? O eixo X. Certo? E o eixo das ordenadas no sistema cartesiano, lembra? É o meu eixo Y. Certo? Olha só. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Quando os focos estão nas abscissas, olha só. Acontece isso, ó. Eixo das abscissas. Vamos, esse daqui que está na horizontal é meu eixo X. Esse que está aqui, ó, na vertical, meu eixo Y. Então, se o meu foco aqui, ó, F1 e F2 está em que eixo? No eixo X. Certo? Quando os focos estão assim, ó, dessa forma, a minha equação da elipse é essa daqui, ó. Vamos gravar ela aqui, pessoal. Olha, preste atenção, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1.
Essa é a equação quando minha elipse, o centro dela está em 0 e 0 aqui, ó. É 0, certo? Lógico que existe outros tipos de elipse onde o centro não é 0 e 0, mas nós só vamos estudar essa daqui, tá bom? Quando o centro é na origem, em 0, 0, tá bom? Maravilha. Então vamos lá, olha só. Vamos lá, mais uma vez, ó. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Quando é que eu uso essa fórmula aqui? Quando meus focos estiverem no eixo das abscissas, no eixo X, certo? Agora, olha para aqui, ó. O meu foco F1 e F2 está em que eixo? No eixo do X ou no eixo do Y? No eixo do Y agora, ó. Que nós chamamos de ordenada. Quando o F aqui, ó, os Fs aqui, ó, que é os meus focos, estão na ordenada, a fórmula muda, ó. Olha só, fica x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a 1. Olha só, o x mantém no mesmo lugar, o y também. Mas aqui embaixo, ó, mudou, ó. Tá vendo? Ó? Aqui era a ao quadrado, aqui mudou para b ao quadrado. Só inverteu esses dois de baixo aqui, ó. Certo? Então vocês têm que estar ligados. Olha só, olhou para a questão. O f aqui, os f estão no eixo x, que é o eixo das abscissas, fica a primeira fórmula. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Certo? Maravilha. Quando os focos aqui, ó, estão no eixo das ordenadas, inverte aqui embaixo. Ó, fica x ao quadrado dividido por b ao quadrado mais y ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a 1. Então, pessoal, vocês têm que prestar atenção para não errar a questão. Então, vamos lá. Ó. Peguei dois exemplos aqui fácil para a gente entender, tá bom? Então, vamos lá, ó, os exercícios. Vamos lá. Determina a equação das elipses abaixo, que eu coloquei A e B. Tem uma próxima, tá? Então, qual vai ser a equação? Primeiro, existem duas equações. Olha só, vou voltar aqui para a gente rever. Quando os Fs aqui, ó, os focos, estão no eixo das abscissas, que é o eixo X, dessa forma, eu uso essa fórmula aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Quando os f's aqui, ó, os focos estiverem na reta y, que é a ordenada, inverte aqui, ó, o b ao quadrado fica aqui e o a ao quadrado aqui. Vamos voltar lá. Nessa primeira aqui, ó, onde é que está meu foco? Se eu chamar isso aqui de F2, ó. F2. F2. E aqui seria quem? Se eu tivesse um outro aqui. Certo? Vamos supor que aqui seria o meu F1. F1. Certo? Então, pessoal, nesse caso, o meu F aqui está no eixo das abscissas. Então, minha fórmula, qual seria a minha fórmula? Aqui seria x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Certo? Maravilha. Igual a 1. Então, quem vai ser minha equação da elipse? Sendo que aqui formou um triângulo, olha só. Vamos rever aqui, ó. Que formou um triângulo. Esse lado aqui é o meu A. Esse aqui é o meu C. E esse aqui é o meu B. Porque aqui era o quê? B1. E aqui era o B2. Que eu sei aqui mais. Vamos lá. Aqui era o meu A1. Aqui meu A2.
A2. Vamos ver? Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Olha lá. Certo? Ó, A1, A2, B1, B2. Ó, o A aqui, ó. O B aqui e o C aqui. Certo? E ele diz o seguinte, ó. Voltando aqui, ó. Eu não tenho lá na questão o valor de A, mas eu posso usar o teorema de Pitágoras. Vamos voltar lá na questão. Olha só. Eita, professor. É mesmo. Preste atenção. Ó. Geralmente, as questões, o valor de B já está prontinho aqui, ó. Certo? Ó. Porque essa distância daqui para cá vale B, daqui para cá também vale B. Então, B1 a B2 vale 2B. Então, no lugar do B aqui, ó, eu já vou substituir, ó. Vou repetir aqui, ó. Olha que maravilha. O valor do B aqui está prontinho. Eu só não tenho o valor de A, que eu tenho que descobrir, usando o teorema de Pitágoras. Mas o valor de B já está ali, ó, no desenho. Quem é o valor de B aqui? Para a gente substituir. Aqui, ó, no lugar do B eu vou colocar quem? 6. Então vai ficar 6. Ó, no lugar do B eu coloco 6. 6 ao quadrado igual a 1. Eita, professor, só falta descobrir o valor de A para eu saber aqui a minha equação da elipse. Sim. Então vamos lá, ó. Só falta o valorzinho de A. Como é que eu vou saber o valor de A aqui? Então você vai pegar aqui e usar o quê? O teorema de Pitágoras. Vamos fazer aqui em cima. Qual é o teorema de Pitágoras? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Vamos lá. Mais C ao quadrado. Então, vamos só substituir os valores aqui, ó. O valor que eu quero saber é o de A. Então, vou repetir ele aqui embaixo. Certo? Então, fica A ao quadrado é igual... Quem é o B? 6. Então, fica 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado, pessoal? É a mesma coisa que 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Maravilha. Então, vamos lá. O C é 8. Então, fica 8 ao quadrado. Certo? Então, fica, ó, que A ao quadrado. Repete aqui o A ao quadrado, que é o que eu quero saber. É o valor de A. Então, vou resolver isso aqui, ó. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Mas 8 vezes 8, 64. Certo? Então, vamos lá. Então, fica aqui A ao quadrado é igual a 36 mais 64 é 100. Certo? Então, o meu A, na verdade, olha só, ele quer saber aqui A ao quadrado. Se eu quisesse substituir aqui, pessoal, ó, já colocaria que A ao quadrado vale quanto? 100. Mas vamos descobrir o valor de A. Ó. Vamos lá. O valor de A, ó, estava A ao quadrado. Vai ficar A é igual a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 aqui dá quanto? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 100? 10, né? Porque 10 vezes 10, 100. Maravilha. Então, meu A vale 10. Legal. Meu A vale 10. A igual a 10. Maravilha. Só substituir agora. Então, fica 10 ao quadrado. Bom, a sua resposta pode estar assim, elevado ao quadrado, ou você faz isso daqui, ó. 10 ao quadrado é 100 e 6 vezes 6, 36.
e a sua resposta pode estar dessa forma. Essa é minha equação da elipse. Ó. X ao quadrado sobre 100 x ao quadrado sobre 100 mais y ao quadrado sobre 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Então, essa é minha equação dessa elipse aqui, tá bom? Igual a 1. Maravilha! Então, minha equação da elipse é essa daqui, ó. Certo? Então, pessoal, essa daqui. Quando os meus focos aqui, ó, F1 e F2 está no eixo X aqui, ó, certo? Que é a abscissa. Eu uso essa fórmula aqui, x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Certo? Maravilha. Ficou claro? Maravilha. Vamos para o outro aqui, ó. E quando for esse caso aqui, ó? Certo? Então, quando for esse caso aqui, pessoal, a minha fórmula, ela muda um pouquinho, certo? Vou deixar para vocês fazerem essa questão aqui, tá? Eu vou deixar só a fórmula aqui para vocês estudarem um pouquinho, tá bom? Para vocês resolverem. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a fórmula vai ficar assim, ó. X ao quadrado dividido. Inverte aqui, não fica a ao quadrado, fica b ao quadrado. Por que fica b ao quadrado? Porque meu F1 e F2, ele está no eixo das ordenadas. Olha só, o eixo maior aqui, ó, A1 e A2 está onde? No eixo Y. Então, aqui inverte, ó, aqui em vez de ser A ao quadrado, vai ser B ao quadrado. Certo? Só para ajudar vocês aí, ó. A fórmula agora inverte. Qualquer coisa, vocês voltam para dar uma olhada lá. Certo? E aqui fica A ao quadrado. Igual a 1. Certo? Essa é a fórmula. Agora vocês vão descobrir aqui o valorzinho de A, substituir lá, certo? Usando Pitágoras, tá bom? E vão descobrir a equação da elipse. Bom, essa foi a nossa aula sobre elipse. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Nas próximas aulas eu vou falar sobre a hipérbole e a parábola, tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.